Então, vamos para a segunda parte da nossa aula sobre análise funcional. Lembrando que a gente está falando aí sobre análise funcional de maneira introdutória, a respeito da análise funcional interpretativa, né? E na parte anterior a gente falou sobre análises funcionais moleculares, que elas são, como fazer, e vimos aí um exemplo de uma análise molecular. O que é a análise funcional molar? Ela é uma análise com uma extensão de tempo maior. Então, é uma tentativa de pegar o comportamento de uma pessoa, entender a função dele, ou seja, ela só é possível de ser feita depois que a análise molecular já foi realizada, mas ampliar essa análise molecular para encaixar isso num sentido da vida dessa pessoa, né? Para dar sentido a partir da vida dessa pessoa. Entender como que esse comportamento foi desenvolvido, como que ele está sendo mantido num contexto maior da vida dessa pessoa, qual que é a função que ele tem em relação aos outros comportamentos dela, que sentido que ele tem no histórico de vida, no ambiente que essa pessoa cresceu, e entender aí que comportamento, de que padrão de comportamento que esse comportamento específico faz parte. Então, a análise funcional molar, ela é uma ampliação da análise molecular. E aqui a gente vai ver 4 passos importantes para a gente conseguir fazer uma análise funcional molar. O primeiro passo é identificar padrões comportamentais. O que são padrões comportamentais? São classes de comportamento mais amplas que meio que configuram ali o estilo daquela pessoa de fazer, né? É como se fosse, né, com muitas ressalvas aqui, meio que a personalidade, o jeito daquela pessoa. Então, é um padrão de comportamento. São vários comportamentos de uma pessoa, né, que estão relacionados com o contexto em que ela vive, ou vários contextos, vários comportamentos com função parecida em contextos diferentes e tem uma certa estabilidade, porque por isso que a gente diz que são padrões. Então ela tende a agir mais ou menos daquele jeito. Então, por exemplo, a gente consegue identificar aí facilmente um padrão perfeccionista, né? Vários comportamentos que têm essa função, um padrão controlador, e vários padrões de controlador, né? Tanto o controlador autoritário quanto o controlador chantagem emocional, quanto o controlador carinhoso, né? A pessoa que usa carinho como forma de controlar, cuidado, né? A pessoa que cuida demais como forma de controlar a outra. Então, são comportamentos bem diferentes, mas que acontecem em vários contextos, geralmente da mesma forma. A pessoa troca de relacionamento e ela continua usando carinho e cuidado para controlar a outra. É um padrão, né? Estabilizou. Se o ambiente tiver o mesmo, ela tende a agir daquele jeito. Então, primeiro, tentar identificar esse padrão. Ou seja, você pega a análise molecular e tenta ver, identificar, achar o padrão de comportamento em que esse comportamento que você analisou molecularmente se encaixa dentro de todos os outros comportamentos daquela pessoa. Ou seja, você vai precisar fazer análise de vários moleculares de vários outros comportamentos dela para tentar achar esse esse padrão, né? Outro padrão que me ocorre agora, fuga e esquiva. A pessoa, né, independente da forma com que ela faz, sempre tentando se afastar ou evitar entrar em contato com eventos aversivos. O livro tem alguns exemplos de padrão. É interessante a gente dar uma olhada, esses são alguns exemplos apenas. E depois que a gente identifica então o padrão de comportamento dessa pessoa, identificar quais foram os eventos que a gente conseguir achar na história de vida dela que explicam como que esse padrão se desenvolveu, né? Ela passou, uma pessoa, né, com um padrão de fuga e esquiva muito forte, ela passou por várias punições contingentes, não contingentes, ela teve uma família punitiva, um relacionamento punitivo, um padrão controlador agressivo, né? Uma criança que teve que disputar com os irmãos, e aí, na medida que ela ia sendo agressiva com eles, ela conseguiu o que ela queria.
Então, é recuperar por meio da história de vida da pessoa uma explicação, uma narrativa funcional que ajude a entender como que aquele comportamento foi sendo desenvolvido até chegar no padrão que ele se tornou hoje, no momento em que você está analisando a vida do cliente. E depois, identificar os contextos nos quais o comportamento acontece. Uma das características dos padrões de comportamento é que eles tendem a acontecer em vários contextos diferentes, né? Não é só com um relacionamento que a pessoa é assim, é com vários relacionamentos, inclusive no trabalho, inclusive em casa, inclusive. Então, e se esse comportamento tende a acontecer nesses contextos, quer dizer que algumas coisas nesses contextos podem estar reforçando esses comportamentos. E aí o nosso trabalho é identificar o que nesses outros contextos da vida da pessoa ela está reforçando ela a manter aquele padrão. O que acontece no relacionamento interpessoal dela, relacionamento amoroso, relacionamento com a família, relacionamento com subordinados ou com patrão, na escola, com os colegas, que mantém esse padrão tão forte no comportamento dela. E quais são as consequências nesses contextos, né? Ali então no 3 são os ambientes antecedentes, os contextos, no 4 os eventos consequentes, que nesses contextos fortalecem ou prejudicam ou enfraquecem o padrão. Ou seja, quais são as consequências que são reforçadoras, quais são as consequências que são punidoras ou extintoras, que levam à extinção desse padrão nos vários contextos, né? Lembrando, como a gente discutiu na parte anterior da aula sobre análise funcional molecular, várias consequências estão agindo em todos os casos, muitas que a gente não consegue perceber. Aqui a gente, inclusive, conta consequências de longo prazo, que na análise molecular a gente não conta, consequências de curto prazo. E várias, né? Tanto que estão reforçando quanto que estão punindo. Mas sempre usando aquela lógica de que se o comportamento está acontecendo em frequência, né, em frequência alta, alguma coisa está reforçando, ele não está acontecendo esporadicamente por variação do organismo. Então, algum reforçador positivo ou negativo a gente vai achar para essa questão, para esse comportamento em questão, para esse padrão de comportamento em questão. Então, percebam, com essa forma de analisar, a gente expande a nossa análise molecular, né, para considerar tanto a história de vida da pessoa, como ela chegou a desenvolver esse comportamento, quanto expande para vários contextos, não é só os eventos antecedentes imediatos, mas vários outros eventos em vários ambientes diferentes e várias consequências, mantendo essa classe de comportamento mais ampla. Se na análise molecular a gente analisa uma classe de comportamento específica, aqui a gente está analisando classe de comportamento de ordem superior, né? Classes mais amplas, que acontecem em vários ambientes, envolvendo várias classes de resposta e várias consequências, mas que têm características em comum e, quando o ambiente está estabilizado, elas tendem a atingir um certo padrão, ou seja, a pessoa tende a agir mais ou menos daquela forma, né? A pessoa controladora por autoritária, ela, né, tende a ser brigona, autoritária. A pessoa controladora, por cuidado, carinho, ela tende a ser muito cuidadosa, prover muito cuidado, ser muito carinhosa com outra pessoa, como forma de controlar o comportamento dela, ou como forma de controlar o comportamento de várias pessoas no ambiente dela. Então, a análise funcional molar, ela dá mais contexto para uma análise molecular, mas ela não é possível de ser feita se você não tiver feito a análise molecular primeiro. Então, vamos pegar aqui novamente o exemplo do livro sobre a análise molar daquele caso da Patrícia, né, que a gente viu. Primeiro, a gente consegue identificar lá nela, as autoras identificaram, né, um padrão de comportamento perfeccionista. E aí, quais são as classes de comportamento que caracterizam o padrão dela? Não é como se fosse né, uma teoria da personalidade. É perfeccionista? Tem isso, 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 isso aqui. Isso aqui não é horóscopo.
A gente diz que é perfeccionismo depois de ter visto os comportamentos dela. Isso aqui é um nome que a gente está inventando como padrão de comportamento dela. Então, não é porque é um padrão de fuga e esquiva que é assim, assim, assado. Não, ao contrário. A gente observa o que a pessoa está fazendo, observa, analisa vários comportamentos dela, faz análise molecular de vários comportamentos dela, e aí junta esses comportamentos num padrão. Na medida que você constata que eles acontecem em vários ambientes diferentes, vários contextos diferentes, com mais ou menos aquelas funções, mais ou menos aquele jeito de pessoa agir, aí você junta no padrão. Então, o que foi que elas observaram, que a terapeuta observou no comportamento dela, quais comportamentos dela foram observados para criar essa classe mais, né, esse padrão de comportamento. Ela faz várias vezes o trabalho, ela nunca avalia os próprios trabalhos como bons, né, como bem feitos, ela tem dificuldade de lidar com os próprios erros, ela se preocupa muito com o que as pessoas pensam sobre ela fala só o necessário quando está interagindo, né, em situações de lazer, ela assume diversos compromissos, ela age sob o controle de uma regra, fazer bem feito é melhor é melhor, né? Ou nem vou fazer, se não for para fazer bem feito eu não faço. Ela assume muito mais responsabilidade do que os outros colegas dela na empresa em trabalhos de grupo e ela tem dificuldade para pedir ajuda. Então, todos esses comportamentos, aí, depois de a gente analisar antecedente e consequente desses análises molecular, a gente percebe que eles têm mais ou menos as mesmas funções e a gente consegue então montar esse padrão. Percebam como é muito amplo. Dava para a gente fazer uma análise molecular de cada um deles, mas como a gente percebe que eles estão relacionados funcionalmente, pelas consequências e pelos eventos antecedentes, né, a função dos eventos antecedentes, a gente pode juntar eles e dizer que formam um padrão que a gente aqui vai chamar de perfeccionismo. Mas não só isso, todos esses comportamentos estão relacionados com eventos que aconteceram na história de vida da Patrícia. Então, quais são os eventos, o que foi acontecendo, quais são as variáveis importantes na história de vida dela que acabaram facilitando o desenvolvimento desse padrão. Pais muito exigentes, a atenção dos pais era contingente. Ela tem um bom desempenho, ou seja, se ela não tivesse um bom desempenho, ela não recebia atenção. Ela era frequentemente comparada com outras pessoas. Ela era a neta mais velha da família, e aí eles consideravam que por ela ser mais velha, ela tinha que dar modelo, né? Tinha que servir de exemplo. A mãe era muito preocupada com o que os outros pensavam sobre ela, ou seja, ela tinha que servir de exemplo até para as outras pessoas, ela tinha que estar o tempo todo na linha para servir de exemplo para todo mundo. Ela foi criada numa cidade do interior, em que, né, todo mundo comentava de maneira pejorativa, principalmente sobre a vida dos outros, e aí, de novo, ela tinha que manter uma conduta né, sempre perfeita, sempre tudo certinho, para que os comentários não fossem negativos, não é para que eles fossem positivos, é para que eles não fossem negativos. E ela era constantemente comparada com outras pessoas, e a família viveu um histórico de dificuldades financeiras, né? Então, se a gente analisar todos esses detalhes, a gente vai perceber uma história de punições sociais constantes e contingentes, né? E um reforçamento negativo em relação a essas punições, ou seja, ela consegue evitar essas punições sendo uma boa, sendo comportada e fazendo sempre o melhor o tempo todo. Não é tipo o melhor no trabalho, não é o melhor o tempo todo. O tempo todo. Na vida, não importa o lugar. Relacionamento com os pais, família, com o trabalho, lazer, tudo. É o tempo todo. Então, observando essa história dela, a gente entende como ela aprendeu a se comportar dessa forma. E aí, preciso destacar isso. Não é por causa da personalidade dela, não é por causa de fatores cognitivos, sequer fatores inconscientes. Analisando as contingências de desenvolvimento do comportamento dela durante a história de vida dela, a gente consegue entender sem precisar inferir nenhuma causa fictícia, hipotética ou conceitual. Só analisando as variáveis e os processos comportamentais. Tem que deixar claro porque a gente está trabalhando aqui com análise funcional. Depois, a gente analisa o que no contexto atual dela, nos contextos atuais que ela vive, mantém, reforça esse padrão de comportamento dela. Então, ela está vivendo, né, fazendo uma faculdade muito competitiva, muito exigente, uma faculdade que cobra muito, vários colegas ali tentando competir com ela sobre os recursos, né, atenção, notas, essas coisas disponíveis. O ambiente de trabalho dela é a mesma coisa, é um ambiente que exige muito dela e que os colegas estão competitivos o tempo todo por atenção, por recursos, por prêmios.
o namorado é muito bem sucedido, né, e trabalha na mesma área que ela, então ele acaba virando uma fonte de competição também. A, né, ocorre a generalização do trabalho por relacionamento e ela acaba competindo com ele ou tentando competir com ele e ele com ela. Os pais têm muitas expectativas, e aqui não estão falando de expectativa, do sentimento de expectativa, eles cobram, estão falando de cobrança. Eles cobram o tempo todo que ela seja, o que você fez, o que você conseguiu, e se ela não tiver tido um bom desempenho, um ótimo desempenho, se ela não tivesse dado a melhor, eles não lhe dão atenção. Faz parte da história de vida dela eles agirem desse jeito. E ela tem um círculo social, né, os outros contextos que ela vive, muito restrito. E as poucas pessoas, elas são extremamente intelectualizadas, no sentido, e de uma condição econômica superior, no sentido de que pouco conteúdo acadêmico intelectual não chama a atenção dessas pessoas. Então ela tem que apresentar muito, ela tem que se esforçar muito para conseguir a atenção dessas pessoas. É, quais são as consequências que fortalecem esse padrão? Ela, porque se esforça muito, acaba tirando boas notas. Isso acaba reforçando. Ela, porque se esforça muito, depois de se esforçar muito, acaba recebendo bastante reconhecimento social e profissional. Né? Ela, porque se esforça muito, né, tem esse padrão perfeccionista, ela acaba recebendo oportunidades no trabalho dela que ela não receberia e ela evita críticas. Né? Todos aqui reforçadores positivos, com exceção do último, no sentido de que ela evita receber críticas e julgamentos. Mas o tipo de reforço também, reforço negativo, mas é reforço. E consequências que enfraquecem o padrão perfeccionista dela. Sobrecarga, ela fica sobrecarregada. E a somatização aqui não é da mente, do inconsciente dela no corpo. Não. Somatização é você está lidando com estímulos estressantes o tempo inteiro e se cobrando, se punindo. Não só o ambiente externo é punitivo, mas você também começa a se punir. O seu corpo, fisiologicamente, reage a isso. Né? Não é imaterial que manifesta no corpo, não. É do ambiente para o corpo. É uma forma do seu corpo conseguir produzir substâncias para conseguir lidar com esse ambiente e sobreviver a esse ambiente aversivo, carregado, na verdade sobrecarregado que você está vivendo. Ah, pouco lazer, né? Ou seja, pouco acesso a reforçadores, poucas relações de intimidade. Ela tem várias relações, mas nenhuma delas é significativa, nenhuma delas ela se sente à vontade para falar o que realmente ela está pensando, o que está incomodando. Ela tem que ficar, né, servindo de modelo e sendo certinho o tempo todo. Colegas da faculdade, já que ela trabalha muito, deixa ela fazer os trabalhos. Então ela acaba, né, encostando nela, no sentido de deixando ela carregando aí o esforço. E ela acaba desgastando os relacionamentos porque ela cobra muito das pessoas em troca. Se ela dá muito, ela acaba pedindo muito em troca. Ela quer que as pessoas se dediquem tanto quanto ela se dedica, nada mais natural, que ela fez a vida dela inteira. Só que as pessoas não são assim. A maioria das pessoas não são assim. A maioria das pessoas não é assim. Então acaba desgastando, e esse desgaste no relacionamento é uma consequência aversiva que enfraquece o padrão dela. E aí o que a gente consegue fazer? Analisando as consequências que fortalecem quanto as consequências que enfraquecem a função de cada uma dessas consequências, a gente percebe o sofrimento, né, dessa pessoa. Porque ao mesmo tempo que é ruim, está causando o sofrimento dela, tem reforçadores importantes. Ela não tem outros reforçadores disponíveis. Então, isso mantém ela naquele padrão. É, Isso era o que a gente tinha para essa aula, né? Então, a gente viu aí o que é uma análise funcional molar, qual que é a diferença dessa análise para análise molecular, qual que é a importância da análise molar, o que ela acrescenta para a gente. Para quem estava acostumado só com análises moleculares, é um passo novo. A gente vai fazer exercícios de aplicação, mas a gente vai fazer uma aula para ver um caso e a gente vai analisar, vou passar o exercício para analisar outro caso. Então, mas não vai ser agora. Esses exercícios que eu estou passando aqui são exercícios de revisão sobre essas duas partes, né, dessa aula sobre
análise funcional, a parte mais interpretativa da análise funcional. Você pode fazer esse exercício de várias formas, você pode parar agora a aula e responder eles um por um. Você pode voltar à aula do começo e responder, eles estão mais ou menos na ordem em que eu fui falando, que eu fui apresentando o conteúdo, né, as informações. Aí você vê a pergunta, volta à aula, assiste, e a hora que você vê a resposta, para a aula, responde, vai para a próxima aula. Mas eu recomendo que você faça de uma forma diferente. Bate o olho em cada um e lembra da resposta. Responde mesmo no papel, né, no lápis, esse negócio de escrever ou digitar fortalece muito a aprendizagem, né? Isso ajuda muito a aprender. Responde os que você não lembrar a resposta. Acabou de assistir a aula, vê essas perguntas, não lembro qual é a resposta aqui, do 4, 5, qualquer um. Responde esses, porque isso vai te mostrar onde você. Qual parte você não entendeu menos, qual parte está fraca, qual parte você precisa focar mais. Mas fique aí, pode fazer do jeito que vocês preferirem, são só sugestões. A aula ainda tem mais duas partes, que é a parte sobre análise funcional experimental, né, tanto o protocolo padrão quanto o protocolo breve. E fica para o próximo vídeo então. Bom estudo para vocês.